Augusto Nunes lavou a alma do povo de bem desse Brasil. Para quem não sabe o que aconteceu, já explodiu na internet, o Augusto Nunes enfiou a mão na cara do Glenn Greenwald, aquele que, macumunado com hackers, né, divulgou conversas privadas de envolvidos na Operação Lava Jato. Aquele Glenn Greenwald, né, que acha que o ministro Sérgio Moro é um bandido. Aquele Glenn Greenwald, né, envolvido, ligado diretamente ao deputado David Miranda, do PSOL, envolvido com a causa de esquerda. Aquele mesmo Glenn Greenwald que acha que o Lula tem que ser livre. Antes, só queria lembrar vocês, cursos Borborema, fixado aqui no comentário, né, para você melhorar o seu conhecimento, grande parceiro aqui do canal. Vamos lá, Augusto Nunes enfiou a mão na cara do Glenn Greenwald e uma coisa fique clara, está tendo uma grande campanha por Ciro Gomes, jornalistas agredindo verbalmente o Augusto Nunes, jornalistas como Panúzio, Mônica Bergamo, entre portais de comunicação, estão pedindo a demissão do Augusto Nunes. Então eu quero focar aqui nesse vídeo, né, sobre isso aqui. O que aconteceu ali? O Augusto Nunes ele não só foi agredido verbalmente, né, quando ele é chamado de covarde, como ele foi ameaçado fisicamente. E para quem entende um pouquinho aqui de legítima defesa, sabe que aquele dedo em riste do Glenn Greenwald, aquilo é uma ameaça. Quem já fez alguma aula aí de Krav Maga, né? Krav Maga é uma luta para você, é uma arte marcial para você poder aperfeiçoar a sua legítima defesa. O Krav Maga ele ensina muito bem isso, né? O que é, quando você deve partir para cima do seu oponente? É quando ele te dá o primeiro soco? Não, não é quando ele te dá o primeiro soco. A própria aproximação do oponente é uma grande ameaça. E Augusto Nunes fez bem. Ele não só lavou a sua alma, como ele também agiu em legítima defesa. Aquele dedo em riste do Glenn Greenwald significava uma ameaça. Ainda mais o Augusto Nunes, né, tendo uma idade muito mais avançada, que eu colocava ele com uma posição mais vulnerável do que o Glenn Greenwald. Então teve essa posição, né, e muita gente já dizendo que o Augusto Nunes foi para cima. O Augusto Nunes foi agredido e reagiu como todo homem deve agir. Como fala o canal Brasileirinhos, inclusive se inscreva no canal Brasileirinhos. Não tenhas medo. E é isso aí. Chegou a hora da reação. Não podemos aceitar calado. O próprio professor Olavo falou que ficar de argumentação não leva a lugar nenhum. Às vezes nós temos que ir aos finalmente. E foi isso que o Augusto Nunes fez. Parabéns pela atitude do Augusto Nunes. Agora, eu queria atentar aqui para uma outra coisa, que o Augusto Nunes foi contratado da Record agora há pouco tempo. A Record está tendo uma cobertura isenta e dessa forma ela apresenta os resultados favoráveis ao governo Bolsonaro, porque a Record optou por não maquiar a realidade e está mostrando os resultados. Então dessa forma ela está sendo vista como uma TV bolsonarista. E o Augusto Nunes foi contratado pela Record e vem tendo muitos desentendimentos com o Chilique Moura Brasil, né, que é o Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Jovem Pan. Inclusive, só na última semana foram 3 arranca-rabos entre o Augusto Nunes e o Felipe Moura Brasil, e nessa semana também por questão da Globo. O Felipe Moura Brasil fez questão de defender aquela reportagem da Globo, e o Augusto Nunes, inclusive, fez um ponto a ponto daquela carta do Ali Câmara, e o clima não ficou muito agradável. Então temos que observar aí se o Felipe Moura também vai ter a atitude digna de manter o Augusto Nunes, né, nos quadros da Jovem Pan, apesar de eu achar aquilo ali um antro liberal, né, o Augusto Nunes ele mostra, mais uma vez, que ele é um cara fora da curva, e essa atitude mostrou que não só ele tem culhões, como ele não vai aceitar, né, ser chamado de covarde por um sujeito indigno como Glenn Greenwald. Eu não vou postar a cena da luta aqui dos dois, porque direitos autorais. A Jovem Pan adora derrubar vídeos dos outros, mas explodiu aí o WhatsApp, você já deve ter visto. Para você ter vindo aqui assistir esse vídeo, você deve ter visto a cena. E o Augusto Nunes teve uma atitude muito contundente. E ele já vem mostrando aí discordâncias dessa linha que o Felipe Moura Brasil resolveu seguir, né? Então, tá tendo muitos atritos, como eu falei, no programa Pingos nos Is. Outro problema aqui, importante, que eu achei esquisito, no mínimo, depois de uma situação dessa, o programa Pânico continuou, né? Isso aconteceu no programa Pânico, na Jovem Pan.
o programa continua normalmente, como se nada tivesse acontecido, vida que segue, todo mundo fazendo piadinha com o Glenn debochando que o filho dele bate mais forte do que o Augusto Nunes. Talvez o Glenn Greenwald esteja querendo que alguém dê talvez um tapa mais forte, né, mais contundente, seria isso? Então um cara que se coloca nessa atitude beligerante não pode ficar se fazendo de vítima nas redes sociais. O vizinho arrastando cadeira para atrapalhar o meu vídeo aqui. Então, essa atitude do Augusto Nunes mostra, né, que ainda temos jornalistas que tentam se posicionar pelo correto, pelo certo. Não podemos mais, como direita, ficar escutando conversinha fiada, ficar escutando desavença sem ter uma reação à altura. Então, isso serve, o Augusto Nunes hoje ele deu um exemplo não só para o jornalismo, não só para como se comportar diante da defesa do verdadeiro jornalismo, como também um posicionamento de como se comportar na frente de canalhas. E quem é o Glenn Greenwald, né? Eu tenho total liberdade de expressão para identificar no Glenn Greenwald uma pessoa que manipula matérias, manipula informações para poder alcançar, né, um ideal político. O Glenn Greenwald ele atuou dessa forma durante toda a sua trajetória, inclusive no caso lá no Reino Unido, caso envolvendo o Assange. Então ele tem todo um histórico, né, de ser um manipulador e ele usa os meios que tem na mão e é provocativo, né, no que tange a isso. Usou ainda lá a bancada do Pânico para poder atacar o Terça Livre novamente, né, quanto às denúncias que o Terça Livre publicou sobre a internação do Glenn Greenwald a uma clínica na Gávea, no Rio de Janeiro, como o próprio Alan dos Santos falou naquela entrevista, né, naquele depoimento na CPMI das fake news. Só quem pode processar o Alan dos Santos e reivindicar algum dano, né, pelaquela matéria é o próprio Glenn Greenwald. Se o Glenn Greenwald não foi internado pelo motivo que o Terça Livre falou que foi internado, por que diabos até agora o Glenn não processou o Alan dos Santos, não processou o Terça Livre? Por que será? E por que será que naquele mesmo final de semana, né, o Anselmo Góes, do Globo, confirmou em uma matéria jornalística que ele realmente foi internado? Inclusive tem uma foto, né, onde mostra um acesso lá na mão do Glenn. Então, e aí? Esse é o tipo de cara que estão dando palco para ele. Esse é o tipo de cara que foi numa CPI, uma CPI na Câmara dos Deputados, uma CPI não, na verdade uma comissão parlamentar, para atacar, né, um dos símbolos da justiça desse país, que é o ministro Sérgio Moro. Então, não é à toa, meu, que o Augusto Nunes lavou a alma do brasileiro. É assim que nós devemos nos comportar, né, quando forem provocativos contra nós. Essa é uma posição, isso é uma barreira que nós precisamos romper na marcação da nossa posição na direita. Não podemos ser cordeirinhos que abaixa a cabeça para o inimigo que está colocando o dedo na nossa cara. Então esse é o momento aqui, um divisor de águas. O Augusto Nunes não é militante, não é direitista, não é nada disso. O Augusto Nunes é só um jornalista que preza pela informação e tem agido dessa forma. Infelizmente, ele está dentro de uma empresa que mudou a sua linha, né, depois que não conseguiu certos benefícios na SECOM do governo federal, na Secretaria de Comunicação. Mas ele tenta, dentro da própria bancada do programa dele, ele entra em atrito com o Felipe Moura Brasil para tentar colocar a verdade e não ilações irresponsáveis, como é de praxe do senhor Glenn Greenwald. E Polícia Federal, né? E aí? Como é que fica o caso do Glenn? Como é que fica toda essa história? Inclusive, hoje a Manuela Dávila estava fazendo carta de apoio a Joyce Hasselmann, né? A Manuela Dávila vai depor, não vai depor? Ficamos sabendo aí que o prazo para esse inquérito foi ampliado, foi prorrogado, mas queremos entender como funciona. Se um jornalista, como o Alan dos Santos, pode ser interrogado em uma CPMI, né, como se fosse a Gestapo, né, batendo na sua porta, para saber quem paga o canal, quem assiste o canal, quem doa para o canal, que história é essa? Por que o Glenn Greenwald tem toda essa mordomia? Então, está na hora de reações contundentes. Se as instituições não derem reações contundentes, surgem alguns Augusto Nunes para poder
fazer o serviço pelo povo brasileiro. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Alan Frutuoso. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, isso é o mais importante para poder o canal alcançar mais pessoas. E não deixe de ver também o vídeo lá sobre a Globo, que perdeu mais um anunciante hoje. Não deixe de colaborar com o apoio do canal e também com o Instituto Borborema, vários cursos para você não cair em esparrelas e manipulações, tanto da mídia ou como sujeitinhos como esse, como o Glenn Greenwald. Somos todos Augusto Nunes, vamos subir essa hashtag aí, pessoal. Até a próxima, tchau, tchau.